Que a graça de Cristo toque você nesse dia, ela toque o seu coração. Que bom estarmos juntos aqui para mais um tempo de reflexão, de pararmos para analisarmos a nossa vida pela luz da palavra de Deus e recebermos dela conselho, encorajamento, mas também por ela sermos exortados, sermos disciplinados para que nós possamos crescer na nossa trajetória, possamos crescer na nossa vida cristã. E nos últimos programas, nós temos falado aqui sobre a praticidade da fé cristã. O cristianismo não é um conjunto de regras e doutrinas. Pastor Márcio sempre diz isso. O cristianismo é a nossa fé em Jesus, é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, temos refletido um pouco sobre isso. Às vezes, eu vejo tantos cristãos que frequentam os cultos e não há problema nenhum em frequentar os cultos. Pelo contrário, é tão importante termos comunhão, isso faz parte da nossa vida cristã. Pessoas que estão ali constantemente ouvindo a palavra, participando do momento de louvor, mas quando essas pessoas saem do ambiente do culto, a vida delas continua a mesma. E por quê? Porque a palavra não foi boa? Porque o culto não foi bom? Não. É porque essas pessoas não colocam em prática aquilo que elas têm ouvido. Então elas vão ao culto, muitas vezes alguns cristãos são assim, né? Vão ao culto para terem boas sensações. Elas querem sair dali, depois que eu ouço a palavra do pastor André, ou depois que eu ouço a palavra do pastor Márcio, ou depois que eu vou domingo no culto Cristo Vivo, eu saio dali leve, né? Eu saio dali assim, eu saio bem. Mas não, a intenção não é sairmos dali bem, isso é uma coisa boa, mas a intenção é sair dali com ensinamentos e colocarmos em prática esses ensinamentos na minha vida, colocarmos em prática os ensinamentos na sua vida. Então, se por um acaso você que acompanha essa reflexão nesse dia é uma dessas pessoas que só vai ao culto para querer se sentir bem, olha só, deixa eu lembrar algo muito importante para você. Não, você está indo ali no culto para aprender, junto com os irmãos, por meio da palavra, como ser mais parecido com Jesus. E isso tem desdobramentos práticos na minha vida e na sua vida. É um pouco sobre isso que Tiago trata aqui no seu livro. No capítulo de número 3, nós podemos ler da seguinte forma: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se tem um texto que me faz estremecer o coração, é esse texto aqui. Por quê? Porque Tiago está dizendo que as pessoas que têm muito conhecimento, elas serão julgadas ainda mais pelo conhecimento que possuem. Por quê? Exatamente porque o conhecimento deve ter desdobramento na nossa vida prática. Ou então, não adianta nada nós ensinarmos a outras pessoas aquilo que nós não temos praticado. É verdade que eu não posso aqui dar uma de hipócrita e dizer para você que eu sou uma pessoa perfeita e que tudo que eu tenho te ensinado já é uma realidade prática na minha vida. Não, isso não é verdade, né? Eu seria uma pessoa muito hipócrita caso eu dissesse isso. Mas há um esforço da minha parte, assim como há um esforço da sua parte em vivermos a fé cristã. Agora, Tiago diz que aquela pessoa que é dotada apenas de um grande conhecimento e ela ensina outras pessoas, mas esse conhecimento não é visto, esse conhecimento ele não é praticado, essa pessoa então receberá um julgamento ainda maior em função do conhecimento que possui, de ensinar a outras pessoas, mas de ela mesma não viver isso na sua vida. Eu acho que muito simples para nós ilustrarmos isso é pensarmos no exemplo dos fariseus, né? Jesus constantemente censurava os escribas e os fariseus. E quem eram os escribas e os fariseus? Eram os mestres da época. Eram as pessoas que sabiam muito, que tinham um grande conhecimento. Mas sabe aquele famoso ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Era exatamente assim que os fariseus viviam. Eles falavam para as pessoas, olha, vivam assim, mas eles mesmos não viviam. Então não adianta nada nós termos um conhecimento de Deus, temos um conhecimento
na nossa cabeça se nós não ensinarmos outras pessoas a partir daquilo que nós mesmos vivemos na minha vida e na sua vida. E ele continua dizendo, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, não apenas nós devemos buscar a prática, mas mais uma vez Tiago vai dizer, né, que a prática da vida cristã toca de uma forma muito singular aquilo que nós falamos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós conduzimos as nossas palavras diante das pessoas. Olha o que ele continua dizendo aqui. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar todo o animal. Tomem também o exemplo dos navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Ele diz, semelhante, a língua é um pequeno órgão entre o corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma fagulha muito simples. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendiando todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele diz, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, mas amaldiçoamos os homens que são a imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E ele diz, irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode produzir uma figueira azeitonas e figos? Ele diz, da mesma forma, uma fonte de água não deve jorrar água doce e água salgada. Então, nós devemos tomar cuidado com a maneira como nós falamos. Que a nossa palavra seja o resultado do conhecimento que temos de Deus no nosso coração. Que não apenas a gente diga para as pessoas, faça o que eu digo, mas que nós também possamos dizer para as pessoas, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Como Paulo disse, né? Copiem o que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim. O exemplo de Paulo não estava apenas no que ele ensinava, mas na realidade da sua própria vida, da sua própria história. Que o nosso desafio seja não apenas conhecer o cristianismo, mas viver o cristianismo na nossa vida. Que Deus te abençoe ricamente e eu espero você amanhã mais uma vez para continuarmos refletindo sobre os aspectos práticos da fé cristã aqui no Profetizando Vida. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.